Olá, sou Gisele Sá, essa matéria, Filosofia da Educação, estou seguindo o roteiro proposto e hoje eu vou falar sobre os aspectos antropológicos e sociológicos da educação, observar, pesquisar, construir o conhecimento. E trazendo um pouco da realidade no bairro em que eu vivo, e tomei por base esse lugar para trazer esse trabalho. Eu moro no Riachuelo, cercada por comunidades, favelas, sem nenhum tom pejorativo, por favor, como o Jacarezinho, Rato Molhado, Marlene, e a situação é assim, cada vez mais gritante nesse local onde eu vivo. E é lógico que a população aqui ao redor percebe, claro que percebe. E trazendo esse olhar para a educação, as pessoas da minha geração que viveram aqui, estudaram na nossa escolinha, na escolinha pública, e tiveram acesso a uma educação eficiente para a época, tanto que a maioria conseguiu passar para faculdades públicas, estudou, teve assim a chance de um futuro melhor. Hoje o que acontece aqui é assim, a evasão escolar, um grande número de crianças praticamente perambulando pelo bairro, apesar da pandemia, apesar de todos os pedidos para que se mantenha isolamento social, usem máscaras, as pessoas não têm assim acesso à compreensão, ao conhecimento. E o que eu percebo é que e muito falta também o apoio de uma escola, de uma instituição de aprendizado, porque não há como você desenvolver uma sociedade se não houver estudo, se não houver aprendizado. O papel do professor hoje aqui nessas instituições ao redor tornou-se assim algo até arriscado, porque o professor vai para dentro de uma sala de aula e ele não sabe o que vai acontecer, porque ele não entende qual é o aluno, que irá receber, por exemplo, uma crítica. Então, esse aluno pode responder com violência, pode responder com ameaças. Então também estamos vendo que o professor, ele sentindo-se ameaçado, muitas vezes ele prefere não estar mais nos locais onde existem escolas que atendem essas comunidades ao redor. Antes era assim, até existia, mas não dessa forma. Eu vejo muito assim o Rio de Janeiro como duas cidades separadas por um túnel. Eu costumo falar muito isso, A Zona Sul você vê um outro tipo, de vida, um outro estilo de vida, talvez porque haja acesso a mais informação, sim, ao comportamento. Mas aqui, onde há uma pobreza generalizada, onde existe o descaso, e o descaso assim, até mesmo pelo básico, Você vê que não existem áreas de lazer adequadas, decentes, você vê ruas abandonadas, você vê sujeira, lixo, e tudo isso interfere, claro que interfere, na forma como essa criança e esse jovem vão se comportar. Como pedir a um jovem que vive num local desses que ele
frequente uma escola onde ele não se sente seguro, onde ele não se sente confortável, onde ele vive uma situação de confronto. E muitas vezes esse jovem, ele espera que ali naquele local seja um lugar onde ele vai encontrar alguma troca, esses os mais velhos, enquanto os mais jovens vão por conta, muitas vezes, da alimentação, porque não tem alimentação nas suas casas. Isso é uma realidade. Quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar também nesse jovem, no contexto social, no local onde ele habita, no local onde ele convive, na sociedade que ele está inserido. E nesse local onde eles vivem, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem a infraestrutura básica necessária. Eu estou falando de falta d'água, falta de esgoto. Isso em 2020. Eu estou falando de ruas escuras, sem uma iluminação adequada. E do mínimo de conforto necessário para que essa pessoa consiga estudar. Como você pode pedir, muitas vezes, para uma criança com 10 pessoas amontoadas num único cômodo, ler ou fazer um trabalho de casa? Fica difícil, fica bem difícil. Então, a educação, ela precisa ser olhada, é lógico, por vários ângulos. E não só culpabilizando o educador ou o programa que não funcionou, ou até mesmo a escola, porque a escola não se esforça. Não, a gente tem que ir um pouquinho mais, retroceder um pouquinho e olhar isso como um todo. E esse todo, ele vem se apresentando cada vez mais complicado. O que nós estamos assistindo nesse momento uma panaceia onde as crianças estão sendo convidadas a assistir aulas online, pela internet. Bom, eu gostaria de saber como seria possível esses jovens e crianças assistir aula online se não há internet e nem computador. Vamos dar tablets para as crianças. Essa foi uma promessa que eu ouvi há 8 meses, mas que eu saiba, não tem nenhuma criança aqui no bairro que tenha recebido um tablet ou um computador ou alguma coisa para ter aula. Então, o que está acontecendo hoje é que a maioria das crianças aqui do bairro não está fazendo nada. Eles não estão estudando, eles não estão aprendendo absolutamente nada. Eles estão parados no tempo. E essa talvez, seja o maior desafio que nós encontramos, para trazer essa criança de volta à realidade daquilo que está ocorrendo nesse momento. Sim, estamos numa pandemia, há riscos de infecção, há riscos de proliferação desse vírus se não houver cuidados adequados, mas essa criança não entende isso. Ela não entende porque ali onde ela vive, as pessoas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas, muitas vezes, em sobreviver, Elas estão preocupadas com a falta d'água, ou com a água contaminada que eles estão recebendo. Elas estão preocupadas porque não tem luz, porque toda hora corta. Internet aqui é algo precioso, porque cada vez existe um número maior de pessoas com dependência química, os cracudos. Eles viraram legiões, que vivem segregadas no início da favela, nas beiradas também das ruas. E lá eles vivem, se drogam e cortam os cabos dos fios, para
tirar o cobre. Então, aqui o que a gente assiste é o seguinte, a gente tem internet esporadicamente e cortam, e as operadoras não vêm mais repor. A realidade no subúrbio é essa. E muitas vezes as pessoas não acreditam nisso. Mas se você for um pouquinho mais longe, né? Se você for para a Baixada, você vai ver que a realidade é um pouco pior. Se é que é possível existir, mas você pode ter certeza que existe. Então, como é que eu posso explicar a desigualdade educacional nesse bairro? Bom, até pouco tempo atrás existia uma instituição chamada Senai CETIC no bairro, mas diante da violência, as pessoas não quiseram mais vir estudar aqui e essa instituição foi fechada. Então, nós tínhamos, né, até tínhamos uma possibilidade de ensino, mas que não existe mais. E como estão essas crianças? Estão pelas ruas. Elas estão pelas ruas, elas estão sendo seduzidas por uma vida que não é produtiva, elas não estão aprendendo nada, elas muitas vezes se utilizam, né, dos meios sociais, da mídia sociais, para acompanhar aquilo que chama atenção e que fala com elas, né? Isso muitas vezes não traz absolutamente e não acrescenta em nada na formação e educação dessas pessoas. O que nós estamos vendo, o que eu vejo aqui, é assim como se nós estivéssemos parados no tempo, realmente. Já existia essa diferença gritante entre as crianças e os jovens daqui do bairro, sem oportunidade alguma, e as outras pessoas e crianças da sociedade em que eram contemplados por uma educação e até mesmo a influência familiar, a influência política da área onde vivem, né? Mas isso não é o que acontece aqui. Não é, de forma alguma. Se algum tempo atrás a gente ainda podia ter esperança de conseguir ter um futuro melhor, hoje o que a gente vê é que o abandono é tão grande, é tão imenso, que não há interesse realmente em participar de quase nada. Elas não são assistidas, elas estão assim à mercê da própria sorte, isso gera um descontentamento, gera violência, gera uma série de fatores e nesse contexto o papel do professor, do educador, daquela pessoa que vai levar a informação também sofre, porque existe todo esse temor, até mesmo na forma como vamos abordar essa criança e esse jovem, né? A família também, porque existem agressões, né, por parte dos familiares. E isso não é de modo uma crítica. Imagina, eles são tão vítimas quanto nós, professores. Eles são vítimas do descaso, do abandono, de uma sociedade que não consegue olhar além do túnel, talvez, ou até olhe, mas teme. Olha como algo que existe, que está lá, mas que não vou chegar um pouco mais perto para ver o que pode ser feito. O que tem acontecido aqui nesse bairro, e o que eu percebo, é que até existem pessoas, instituições, ONGs, que oferecem oportunidades, cursos, mas existe também um grande desinteresse. Elas não são estimuladas.
não são estimuladas dentro da sua família, não são estimuladas no meio em que elas vivem. Ali é um local onde as pessoas elas simplesmente não tiveram oportunidade e também repassam essa ideia de que não adianta, nada vai mudar. Qual o papel do educador? O que é possível fazer? De que forma é possível trazer informação para essas crianças? É um silêncio. Realmente é algo que nós vamos precisar parar e repensar. A mídia social, ela veio num momento em que nós estávamos assim muito carentes, né, de informação, de conexão, e trouxe inúmeras vantagens, ok, isso a gente não pode negar, mas também trouxe vários conceitos que nada contribuem com a formação e nem com o futuro desses jovens e dessas pessoas, né? São conceitos focados em uma visibilidade na mídia por aceitação virtual de algo que eles produzem, mas que não beneficia de forma alguma a sociedade em que elas estão inseridas, a sociedade em que elas fazem parte. Então eu não vejo nesse local projetos que ajudem essas pessoas a pensar além daquilo que elas vivem, da realidade onde elas estão, desse local onde elas estão. Educação à distância, sim, é uma grande oportunidade. Eu tive essa oportunidade por ser uma pessoa com deficiência que hoje está descobrindo assim uma realidade além daquela onde eu existia, né? Muito mais abrangente, muito mais dolorosa e por vezes cruel. Quando eu entro em contato, né, com essas ruas, com essas pessoas, quando eu vejo o incrível estado de vulnerabilidade em que elas se encontram, completamente desassistidas, completamente isoladas ali no seu meio, sem ao menos desejar sair daquele contexto e fazer algo que possa contribuir para o próprio meio, para seu próprio crescimento. Educação à distância funciona maravilhosamente bem, sim, quando existe uma infraestrutura, o que não temos aqui. Não temos o básico, não temos o computador, não temos a internet, como vamos poder oferecer uma educação? Então, hoje é essa a realidade daqui, né? Não é algo fácil de compartilhar, não é. Talvez até eu pareça assim muito pessimista quanto ao futuro aqui nesse local. Mas é porque eu realmente, diante da situação política, econômica, social, no meio dessa pandemia, eu não prevejo assim uma mudança que possa acenar com alguma possibilidade real dessas pessoas conseguirem alcançar o real desejo de mudar um pouco a vida, de ter uma outra perspectiva,
Eu não consigo ver isso. Nesse momento, não. A oportunidade existe, mas eles não alcançam. É como se você fosse oferecer um curso numa universidade, né, para pessoas que não conseguem compreender o básico, não conseguem compreender a finalidade daquilo. Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou dedicar meu tempo ao estudo se eu não consigo nem me alimentar? Se viver aqui nesse lugar sem água, sem iluminação, sem assistência médica, sem nada, eu preciso sobreviver, eu preciso comer. E o que vemos é isso. As pessoas perambulando pelas ruas, o desemprego cada vez maior, as filas extensas nos bancos, as pessoas tendo que se submeter a uma situação triste de ficar horas e horas na fila, e as crianças, os jovens, eles também estão ali observando aquilo tudo. E de que forma toda essa realidade repercute na formação desse jovem? Como pedir que essas crianças elas compreendam essa situação? Difícil, muito difícil. Elas não entendem a violência que está cada vez maior, a impunidade, a falta de oportunidade. Então, é realmente uma cidade dentro de uma cidade, mas compete, claro, aos professores, aos educadores, aos voluntários, a todas as pessoas que têm vontade de contribuir, de algum modo, contribuir para que essa situação se modifique. Afinal de contas, são vidas, são pessoas, são a nossa comunidade, porque eu pertenço aqui a esse local e provavelmente não vou sair daqui porque é aqui que eu moro e é aqui que é a minha casa. Eu quero contribuir com isso aqui, eu quero melhorar a situação das pessoas que vivem aqui ao redor, oferecendo o meu melhor, oferecendo talvez essa fala para que elas possam escutar e refletir. E é essa contribuição, é essa observação que eu trago nesse momento sobre o bairro em que eu vivo, as diferenças sociais, as desigualdades socioeconômicas. As pessoas desse bairro, assim, elas não têm uma referência que seja assim saudável, né? Muito do que elas aprendem vem daquilo que elas observam no local. E o que elas aprendem é que hoje, agora, nesse momento, não tem oportunidade alguma para elas.